Olá, amigos, estamos iniciando mais uma aula de arquivologia, questões de concurso das bancas as mais variadas, e hoje nós vamos comentar questões sobre um dos assuntos que mais costuma cair em prova, que é a teoria das três idades, beleza? Teoria das três idades, como vocês devem se lembrar, que nós podemos chamar também de ciclo vital dos documentos ou estágio de evolução dos arquivos. Lembram disso? Ah? Então vamos lá, vamos às questões. Questão que caiu na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 2015, este ano, banca, divisão de concursos da própria Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vamos lá. O chefe de uma repartição pública pretende orientar um novo servidor público sobre a disposição dos documentos seguindo seus estágios de evolução. Então, primeira coisa, aqui está se falando em disposição e estágios de evolução. Disposição dos documentos, o que é a disposição? Disposição é colocar os documentos em ordem, é a ordenação, a ordem sequencial dos documentos, seguindo o quê? Seus estágios de evolução, de acordo com o grau de frequência de uso, vocês já aprenderam, nós podemos classificar os arquivos segundo os estágios de evolução, ou teoria das três idades, ou ciclo vital dos documentos, em corrente, intermediário e permanente, é isso aí. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a orientação correta a ser dada pelo chefe. Vamos lá, pessoal. Letra A. Vamos ver se a letra A está certa ou está errada. Os documentos periódicos são um acervo permanente. Portanto, devem ser conservados em local próximo à repartição. Para começar, quando nós falamos em local próximo à repartição, a documentação que é conservada em local próxima à repartição ou na própria repartição não é acervo permanente, e sim acervo o quê? Corrente. É a documentação que deve ser conservada devido ao seu valor o quê? Ao seu valor administrativo. Perdão. Então, a letra A, ela está errada, tá? E documentos periódicos, os periódicos, jornais, revistas, folhetos, geralmente essa documentação, algumas terão valor permanente, outras valor corrente, mas o erro, sobretudo nessa letra A, que se fala em local próximo, é porque a consulta ao documento é frequente. Se a consulta ao documento for frequente, o arquivo é corrente, é a documentação administrativa do dia a dia. Permanente é fonte de pesquisa e a localização, centros culturais, próximo às universidades e não próximo à repartição. Letra A, errada. Letra B. Os documentos de segunda idade são os mais antigos e, por isso, são dificilmente consultados. Portanto, devem ser guardados no arquivo central da instituição. Meus amigos, está se falando aqui em arquivo de segunda idade. Documentos de segunda idade. Quais são as idades? Primeira idade, corrente, consulta frequente. Segunda idade, intermediário, consulta não frequente, embora o documento ainda tenha valor administrativo. E terceira idade, vocês já aprenderam, é a documentação permanente que vai ser preservada para sempre e vai ser utilizada, sobretudo, como fonte de pesquisa devido ao seu valor histórico e documental, que é o probatório informativo. A letra B também está errada. O que está errado na letra B, pessoal? Em primeiro lugar, está se falando aqui em documentos de segunda idade serem os mais antigos. Não são. A idade segunda, que é o arquivo intermediário, é um arquivo o quê? Transitório, temporário, onde os documentos lá irão aguardar a sua destinação final. Portanto, os documentos mais antigos são aqueles que, depois de um certo tempo, caso tenham valor secundário, histórico, serão preservados aonde? No arquivo permanente. Então já tem erro aí, não são os mais antigos. E aí botaram aqui, por isso são dificilmente consultados. Isso aí tudo bem. Portanto, devem ser guardados no arquivo central da instituição. Arquivo central,
arquivo central, né, é a continuação dos arquivos o quê? Correntes. O arquivo central ou geral do órgão produtor, né, é aquele que vai guardar os documentos que ainda têm valor administrativo a fim de liberar espaço nos setores. Portanto, no arquivo geral ou central não é arquivo intermediário. Tá certo? Então a letra B está errada também. E os mais antigos são os de valor permanente e não da terceira idade, não da segunda idade. A letra C. Os documentos intermediários são os mais recentes. Só aí a gente já sabe que está errado. Né? Os documentos mais recentes são os correntes. Os mais recentes são os correntes. Os do dia a dia, aqueles que estão onde? Nos setores, lembram? Os arquivos do setor, do próprio órgão operacional, é que são os arquivos correntes. Os arquivos administrativos do dia a dia, da rotina. Então não são os mais recentes. Então já está errado aí. Porém, os documentos intermediários são os mais recentes, não são os mais recentes, porém, não consultados regularmente. Eles não são consultados realmente regularmente, mas não são mais recentes, então está errado. Devem ser conservados no local próximo à repartição. Mais uma vez eu friso, local próximo à repartição é o arquivo corrente. Letra D. Os documentos de primeira idade, quais são os documentos de primeira idade? São os arquivos correntes. São os arquivos dos setores. Os documentos de primeira idade ainda possuem tramitação em andamento e são frequentemente consultados, devendo permanecer na própria repartição. Resposta é letra D de dado, conforme o gabarito, né? Letra D de dado, a nossa resposta. Os documentos de primeira idade são os documentos dos setores, aqueles que vão tramitar de forma, serão consultados com frequência, e também, independente de serem ou não objeto de movimentação, se forem consultados com frequência, são considerados arquivos correntes do dia a dia, da rotina, vocês já aprenderam isso, né? Os documentos ainda podem realmente possuir uma tramitação, né? Se é trâmite já é movimento, tá certo? E deve permanecer na própria repartição. Repartição são os órgãos operacionais, né? A fim de facilitar o acesso ao documento. E aí, galera, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a videoaula? Aliás, você quer assistir as nossas 187 videoaulas para o concurso da Universidade Federal da Fronteira do Sul? Então acesse lá concurso.com.br, nós temos um curso super competitivo para vocês por apenas 10 mensalidades de R$20. Espero você, um forte abraço, tchau, tchau.